Graça e paz, queridos. Faz oração de criança é um negócio bom, né? Rapidinho, ligeiro. Eu acho que a nossa tinha que ser assim. Bom estar com vocês mais uma vez. Quero compartilhar um texto com vocês, que é um texto bastante conhecido, curtinho, mas quero compartilhar as coisas que Deus compartilhou comigo no momento que eu estava lendo esse texto. E talvez você, como é um texto conhecido, talvez você já tenha tido algumas lições com ele, mas eu quero compartilhar do jeitinho que foi comigo. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos, do 14 ao 17. Mateus capítulo 8. Aí nós vamos ler do 14 ao 17. Amém? Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra, e curou todos os doentes. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? É um texto bem conhecido, né? Quem está vendo esse texto, leu esse texto hoje pela primeira vez? Ninguém, né? Também se fosse, não ia levantar a mão, vamos combinar, né? Um texto tão conhecido, você não ia se entregar assim. Mas esse texto tem uma história muito curtinha, mas muito impactante, e é importante a gente entender o contexto que ele está inserido. O capítulo 8 todo de Mateus é um capítulo que a gente vai ver uma série de manifestações de milagres feitos por Jesus. Jesus, assim, é um relato intenso de atividade de cura de Jesus no capítulo 8. Então, se você passar um pouco para trás, você vai ver que teve a cura do leproso, a cura do servo do centurião, tem uma série de atividades. Aí o texto diz que, o texto começa dizendo assim, cadê aqui, 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, ou seja, Jesus vinha de uma atividade, e aí de repente ele foi para a casa de Pedro. E aí o texto é muito objetivo, você vê que são 3 versículos que falam de algo que parece muito comum, mas é assim, de uma forma muito intensa e sobrenatural. Ele diz que ele chega na casa de Pedro e ele encontra a sogra de Pedro na cama com febre. O texto não diz qual é a enfermidade que ela tem. Quando a gente tem febre, pode ser um monte de coisa. Pode ser, inclusive, sintoma de alguma coisa que pode piorar ou que pode ser leve, mas a febre é o nosso corpo dizendo que tem algo errado. Então, o texto não diz nem o nome da mulher, porque não nos interessa. O importante aqui não é o nome da pessoa, e sim o que vai acontecer com ela. E, de uma forma muito prática, ele nos mostra algumas coisas. Então, o texto diz que, tomando ela pela mão, a febre a deixou. Eu não sei você, mas eu achei incrível a ideia de que a simples presença de Jesus e um toque dele fez ela ser curada. Porque nós vimos outros relatos anteriores da cura do leproso, da cura do servo do centurião, algumas situações onde Jesus nem foi lá. Ele só disse assim, seja curado, e a coisa aconteceu. Mas nesse caso específico, ele entrou na casa e tocou na pessoa. E o texto não diz que ela implorou por cura, ou que os parentes que estavam lá disseram, por favor, cure ela. Não, o texto diz que ele entrou, ela estava com febre, ele tocou, ela levantou. Mas tem uma coisa muito curiosa para mim que acontece depois disso. É que o texto diz que, ao ser curada, ela levantou e foi servi-lo. Rapaz, isso me chamou a atenção, porque são poucos os relatos que a gente vê de cura, que pós-cura, a pessoa que foi curada de alguma forma não deu as costas a Jesus. Aqui a gente está vendo um caso de alguém que imediatamente ao ser curado, foi servi-lo. E isso me chamou a atenção porque muitas vezes a gente tem um parente doente, ou às vezes a gente mesmo está doente, e a gente até assim, investe uma energia para ir atrás de Jesus, para ele curar. E muitas vezes essa relação acaba quando ele cura. Muitas vezes Jesus, a gente faz até
vigília, jejum, faz um monte de coisa para que Jesus entre com uma intervenção de cura, às vezes com a gente, com a nossa família. E quando ela acontece, parece que a gente vai ficar ali esperando a próxima doença chegar para procurar Jesus de novo. Esse texto nos dá uma grande lição, que é no momento que ela é curada, ela não olha para nenhuma outra coisa, porque ela com febre, deitada, certamente havia coisas pendentes para fazer. Quem concorda? Porque quando ela está doente, ela parou de fazer alguma coisa, o texto diz que ela estava de cama, então provavelmente tinha coisas até da própria casa para fazer, e o texto diz que quando ela foi curada, ela não foi se preocupar com essas coisas, o texto diz que ela foi curada, levantou e foi servi-lo. E esse texto nos mostra claramente algo que devia ser uma relação direta de conexão com Jesus no momento que Ele nos cura, ou que Ele resolve algo nosso. Isso deveria fazer em nós a necessidade real e imediata de, no momento que Jesus faz a intervenção, o segundo seguinte deveria ser, com muita motivação e alegria, a gente deveria não se preocupar com nada e servi-lo. Muitas vezes isso não acontece. O texto também nos mostra uma coisa muito interessante, que quer dizer, está intrínseco no texto, né? Não está claramente no texto, mas Jesus estava aqui na casa de Pedro. Havia uma relação com essas pessoas. Então, o texto nos mostra que aqueles que caminham com Jesus ou que estão próximos de Jesus também ficam doentes. Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente fica esperando essa vida perfeita, que nada acontece com a gente, aí parece que qualquer coisa que acontece com a gente, parece que Jesus não nos abandonou. Quando é com os outros, a gente já diz, tá ali fulano só vive doente, deve estar em pecado. Muitas vezes a gente faz essa leitura dos processos. E o texto nos mostra alguém que Jesus fez questão de ir na casa. Isso mostra a intimidade. Não é alguém estranho a ele. Não é alguém que Jesus é estranho à pessoa. Mas essa pessoa ficou doente. Eu e você também podemos ficar. Eu e você também podemos, frágeis como somos, humanos como somos, também podemos estar num ambiente onde a gente conhece Jesus, onde a gente tem relativa intimidade com Ele, mas a gente pode adoecer. O pastor pode adoecer, você pode adoecer, eu posso adoecer. Nós não somos super-heróis. Nós não vamos adoecer porque Deus está conosco e tal. Eu não estou desejando que você fique doente, não. Mas eu quero que você entenda que, se você ficar, é normal. Mas o mais importante não é a gente entender que por estar perto de Jesus, a gente pode ficar doente. É saber que a presença dele anula a doença imediatamente. Então, não tenha medo se você ficar doente, se alguém ficar doente. Tenha medo de Jesus não estar lá. Ele precisa estar lá. E aí, porque nada resiste à presença de Jesus. E aí, o texto fala que ele a curou, ela levantou e foi servi-lo. Podia acabar a história aí. Se o texto dissesse que ele foi à casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro, ela estava com febre, ele curou e a história acabou aí, a gente já teria mais um relato de milagre e já teria mais uma história para contar do tremendo poder de Jesus. Mas essa história, apesar de muitas Bíblias estar intitulada sobre a cura da sogra de Pedro, na sua Bíblia, não sei como é que está na sua Bíblia, tem Bíblias, cada uma tem um jeito, né, de listar isso. Deixa eu ver como é que está até na minha para eu falar. Está aqui, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Eu gosto mais dessa... Eu não sou muito fã desses títulos de Bíblia, não. Tem alguns que não relatam muitas vezes o que o texto está dizendo, mas eu vi algumas Bíblias que tem assim, a cura da sogra de Pedro. Tem algumas versões que estão assim. Esse texto não é sobre a cura da sogra de Pedro. Esse texto é sobre o poder de cura e de expelir demônios de Jesus. Esse texto é sobre Jesus. Mas ele mostra uma coisa importante. A primeira coisa esse texto nos mostra que Jesus se importa. Porque o texto diz que ele foi para lá na casa. Ele podia ter entrado, podia ter conversado com todo mundo, alguém dizia assim, a sogra está com febre. E ele fazer como eu e você muitas vezes fazemos. Como é que a gente faz muitas vezes quando a gente tem a notícia que alguém está doente? A gente faz, vou orar aí. Ou então, tome um remédio. Jesus se importa. Ele interrompe uma coisa que ele ia fazer. Quando ele estava entrando, ele podia ter feito qualquer outra coisa. Mas o texto diz que ele
tem a informação de que ela está com febre, e ele para o que ele está fazendo, ele vai lá, ele cura ela, depois ele volta para a rotina dele. Ele se importa. Ele se importa com quem está enfermo, e ele se importa não só com a enfermidade física, ele se importa com as nossas emoções. E ele impactou ao ponto essa mulher, que ela imediatamente, ao ser curada, sentiu no coração dela a necessidade de servi-lo. Porque se ela acordasse, ou se ela fosse curada da febre e levantasse, fosse fazer qualquer outra coisa, a gente poderia seguir a história e dizer que ela foi curada, e depois Jesus passou o dia, e no final da tarde vieram outros endemoniados, trouxeram endemoniados, é assim que o texto diz. Mas o texto faz questão de dizer que ele se importa. Ele nem diz quem é a pessoa, para que eu e você não achem que ele fez isso porque ela era uma pessoa especial. O texto não nos mostra o nome da pessoa, porque ele faz isso comigo e com você. Se você estiver doente e Jesus entrar na sua casa, ele toca você e você fica curado. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa de que igreja você é, não importa como é que está seu trabalho, não importa nada. Ele entra e muda. E ele se importa num nível que ele não quer só curar. Ele cura, ele restaura, ele alivia e restaura, para que você volte a ter uma vida normal, como tinha antes de ficar doente. Então, talvez eu e você precisemos desse toque de Jesus, que cura e que nos restaura para continuar avançando. E aí ele faz alguma coisa, porque ele faz uma coisa aqui que mexe comigo, eu espero que mexa com você. Se nós somos cristãos e, portanto, seguidores de Cristo, né, pequenos Cristo na essência da palavra, alguém que se espelha em Jesus, a gente precisa começar a entender essa questão, porque nós somos chamados a fazer o mesmo com quem está ao nosso redor. Quando a gente visita um irmão, quando a gente tem notícia de alguém estar doente, a gente precisa sair do lugar comum de, eu soube que fulano está doente, e ir até essa pessoa ou interceder por ela de um jeito mais efetivo. Porque o mesmo Jesus do texto, que diz que tocou nela e ela ficou curada, é o mesmo Jesus que autorizou a mim e a você, no nome dele, fazer o mesmo. Então, quando você chega na casa de alguém, que você vê alguém doente, você fala assim, está com febre? Oxe, espera aí, Jesus, é no teu nome, assim como o Senhor fez lá com a sogra de Pedro, eu oro para que o Senhor faça agora, e você quer que a pessoa vai passar a febre na hora? Porque o texto não diz que ela foi melhorando, e a cada 30 minutos alguém media lá com o termômetro, ela foi melhorando. Não, o texto diz que ele tocou e ela ficou curada. Você já viu algum caso de alguém que tem febre, no segundo seguinte não tem mais febre? É comum para você ver isso? O normal é a pessoa ir melhorando, não é assim? O texto diz que ela foi curada imediatamente. E se Jesus fez isso com a sogra de Pedro, eu e você, no nome de Jesus, que não tem nada a ver com a gente, podemos fazer o mesmo. E a pergunta é, por que não estamos fazendo? Por que não estamos exercendo essa autoridade dada por Jesus para que a gente possa orar e as pessoas serem curadas? A gente às vezes faz isso, aí fica um tempo sem fazer, aí depois faz de novo. Mas o texto está nos mostrando um Jesus que faz isso com relativa facilidade. Porque ele vinha de uma série de curas, ele podia ter dito, já deu, hoje já teve cura suficiente, vamos deixar umas curas para amanhã. Hoje já tem cura suficiente. Ele não só faz com ela, como o texto diz que depois ele continua fazendo. Mas eu e você queremos estabelecer uma cota diária. Eu e você queremos determinar quanto tempo a gente vai orar, se a gente pode curar isso ou não pode curar aquilo, porque aquilo que é mais simples a gente pode fazer, aquilo que é mais complexo a gente tem que chamar os pastores. Não é assim que a gente faz, muitas vezes? Mas o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro é o mesmo Jesus que vai interceder, que vai realizar a cura em alguém, seja eu orando, seja você orando. É o mesmo Jesus, não tem diferença nenhuma. E aí ele nos mostra algo muito interessante, que é assim, imagine, pense na missão permanente de Jesus de fazer as coisas. Porque ele veio de uma série de curas, aí o texto diz
que ele curou a sogra de Pedro. E aí o texto não tem uma pausa. Não tem uma coisa assim de dizer assim, e aí ele descansou, tirou um cochilinho de tarde e de noite. Não, o texto diz assim, ele se levantou e começou a servi-lo. A gente pode acreditar que isso deve ter acontecido na tarde ou no meio da tarde, porque ele já vinha de uma atividade de manhã, durante o dia, né, das curas que estão realizadas antes, é só você ler antes, do centurião, do leproso, enfim. Tem uma série de curas realizadas antes. E o texto diz que, ao anoitecer, portanto, o que aconteceu com a sogra de Pedro foi antes de anoitecer, pode ter sido no meio da tarde, pode ter sido depois do almoço, não importa muito também. Mas o texto diz que, ao anoitecer, então, me faz acreditar que, desde a primeira hora do dia até o dia acabar, Jesus não parava. O poder dele era manifesto nos lugares o tempo inteiro. E isso, para nós, pelo menos para mim, é algo que se eu for levar ao extremo do meu coração, provavelmente eu vou me envergonhar. Porque eu e você, eu só, você não, que você é santo, eu provavelmente no meio da tarde já estaria negociando com Jesus. Ó, Jesus, nós já teve uns 3 milagres hoje, vou descansar agora, amanhã a gente volta com esse negócio aí, porque estou cansado, porque estou estressado. A gente tem uma lista de coisas para justificar com Jesus. E aqui o que Jesus está nos ensinando é, ora, se não é você, sou eu através de você, para de arranjar desculpa. Não importa se é de noite, se é de manhã, se é de tarde, a missão é a missão, e a missão dada tem que ser cumprida. Se alguém liga para você no começo da noite dizendo que está precisando de oração, precisando que você faça uma intervenção de oração para uma cura, você vai dizer, deixa para amanhã, porque já são 9 horas da noite? Você não vai fazer isso. Mas por que você não vai fazer isso? É porque você é o bonzão? Não, é porque Jesus não para. Não tem nada a ver com você. E aí ele diz assim, olha o que o texto diz. E ao anoitecer foram trazidos a eles muito endemoniados. O texto não disse que ele chamou, o texto diz que foram trazidos a ele. O que é que eu imagino quando eu leio isso? É que ao longo do dia, o texto não diz isso, mas a gente pode supor isso sem comprometer a integridade do texto. Ao longo do dia, ao realizar as curas, Jesus foi observado. As pessoas andavam na rua. Se você tivesse notícia que Jesus estava em Lauro de Freitas curando, você podia até não saber onde ele estava, se ele estava na Itinga, se ele estava em Portão, se ele estava em Vila, você podia até não saber. Mas que a chance era grande da gente rodar a cidade atrás dele, era, sim ou não? Poxa, se eu soubesse que Jesus está andando por Lauro de Freitas curando, eu podia estar na Itinga e ele está em Areia Branca. Eu ia encontrar ele. Ia rodar, ia bater perna até achar ele. O que o texto me faz entender é que alguém descobriu que ele estava nessa casa e disse, ele está lá. E aí o texto diz que enviaram para ele, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. O texto nem fala a quantidade. Agora imagina o seguinte, o texto nem diz que eram doentes. Não eram pessoas que foram enviadas para ele porque tinham enfermidade e queriam ser curadas, não. O texto está falando que foi enviado para eles endemoniados, não é doentes. Porque se fosse doentes, a gente podia dizer assim, não, as pessoas viram ele curar, quem está doente quer que Jesus cure. Não, o texto diz que as pessoas encaminharam para eles endemoniados, que talvez sejam as pessoas que talvez estejam sendo encaminhadas para você e você está passando adiante. Talvez está chegando desafios a você de cuidado com pessoas que talvez você está recebendo e está transmitindo, passando para frente. Não, endemoniado já é outro nível, agora endemoniado é com o pastor. Doente pode ser comigo, quem está passando problema financeiro pode ser comigo, mas endemoniado não, endemoniado é o nível 2, então vou mandar lá para a igreja ou para a casa do pastor. E o que Jesus está dizendo? Não tem a ver com você, é Jesus que faz, então pare de empurrar para frente aquilo que você pode fazer. Há uma missão clara para você fazer no nome de Jesus. Você não vai se envaidecer por isso, que não tem nada a ver com você. Você sozinho é capaz de ir lá expulsar e se endemoniar também. O que o texto está dizendo é que Jesus faz isso. Ele que faz. E aí o texto diz que ele expulsou os espíritos com uma palavra e aí curou todos os doentes. Havia 2 grupos ali, os endemoniados e doentes. Mas o texto diz que, imagine o seguinte, você está na casa, você foi lá na casa de alguém, e aí alguém diz assim, tem um pessoal trazendo aí, um bocado de endemoniado e doente, está lá na porta, diz que é para você descer para
para você. Já imaginou esse cenário? Por quê? Porque o seu vizinho, a pessoa do seu trabalho, sabe que você é crente. Pô. Se ele encontrar um endemoniado, ele vai mandar para onde? Para a UPA? Ele vai mandar para você. Porque se você está num lugar e alguém tem notícia de alguém endemoniado, o que é o natural é ele enviar onde tem um crente. Não é assim? Ou você acha o quê? Está endemoniado, bora mandar para a UPA, aí o médico vai dizer lá, esse demônio aqui é uma aspirina. Tem que mandar para a mão do crente. Por quê? Porque a crença é que o crente, por ter relacionamento com Jesus, tem autoridade para expulsar. E aí, talvez, se você esteja fugindo disso, talvez o seu problema seja de identidade com Jesus e de autoridade. Aí ele está dizendo aqui, que ele expulsou eu gosto disso, porque ele fala assim, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Eu imagino a cena assim, 100 endemoniados na porta, porque o texto não diz a quantidade, né, diz muitos. Eu imagino assim, imagine você na porta da sua casa, faça esse exercício mental agora aí, você. Imagine que você é o crente da sua rua. Porque todo mundo sabe que você é crente. Eu imagino que saiba, a não sei que você seja do serviço secreto. Todo mundo sabe que você é crente. Aí fala assim, tem um grupo aqui com 100 endemoniados. Vamos mandar para onde? Vamos mandar para a casa de fulano, pô. Crente. Aí alguém cutuca você e diz assim, tem 100, 120 endemoniados na sua porta aí que mandaram. A nossa reação natural vai ser, meu Deus, se fosse 2, se fosse 3... Mas 100, não é assim que a gente vai pensar? Quem pensaria assim, de imediato? Meu Deus, 100, se ainda fosse 4, se ainda fossem 5. O que o texto está dizendo é que não importa a quantidade, tanto que o texto não diz. O texto diz muitos. Se houvesse uma medida de acordo com o seu relacionamento com Jesus, o texto diria, e havia lá 1.800, o texto diz assim, muitos, porque não importa. A chave desse versículo não é muitos endemoniados, a chave é uma só palavra. Então não importa se é no seu trabalho, se é na sua rua, se é na sua família, não importa se tem uma multidão de endemoniados na sua porta. Importa que com uma palavra, só com uma palavra, todos serão libertos e curados. Agora você precisa acreditar nisso para isso acontecer. Não é conhecer isso não, conhecer você já conhece, você já leu o texto, você sabe o que Jesus faz. O que você precisa é acreditar nisso para isso acontecer. É viver isso na experiência do dia a dia. É quando seu filho estiver doente, você impor a mão sobre ele, orar e acreditar que vai haver a cura ali nas 3 horas da manhã, quando você não tem mais ninguém para te socorrer. É acreditar quando você recebe uma notícia de, por exemplo, uma enfermidade com você ou com alguém próximo, entendendo o propósito de Deus para aquilo, você pode entender que ao orar, aquela pessoa pode ser curada, inclusive você. É entender que aquele relacionamento, seja seu, conjugal, seja com um familiar que está destruído ou sendo destruído, pode ser restaurado da mesma forma com uma só palavra. Se a gente fosse listar os casos que a gente conhece de vidas restauradas por conta de Jesus, a gente amanhecia o dia aqui. Mas o que o texto está nos trazendo é que Jesus não descansa. A missão dele não para. Não há intervalo para repor as energias. Ele está disponível o tempo inteiro. Ele curou durante o dia, ele curou a sogra de Pedro e terminou o dia curando. E se você seguir o texto mais adiante, você vai ver que ele sai de lá e atravessa para o outro lado, é aquela história conhecida de Gadara, ele atravessa o outro lado, tem tempestade, ele para o vento, ele chega do outro lado lá, há uma quantidade de endemoniados que ele manda para os porcos, todo mundo conhece a história. E a sensação que a gente tem é de que isso é assim, que não tem intervalo para dormir, Mas eu e você queremos colocar condição nessa coisa. Não tem condição, 1h da manhã, 5h da manhã, 10h da manhã, 2h da manhã, não importa. O texto diz que quando Jesus é chamado, ele atende prontamente. E com uma palavra dele, o cenário todo muda. Para ele basta um toque, para nós basta só o nome dele. Pare para pensar nisso, Jesus curou essa mulher porque ele foi lá e tocou. Há vários outros relatos que ele foi fisicamente e curou. Tocou na pessoa, orou, mas ele se deslocou fisicamente. Ele caminhou para esses lugares. Pare para pensar agora de uma forma racional.
o que deveria ser mais trabalhoso, mais difícil? É sair de um lugar para um outro distante, sair daqui para curar uma pessoa em São Paulo, ou eu falar daqui e a pessoa ser curada lá em São Paulo? O que é que dá mais trabalho? Deslocar dá muito mais trabalho, você concorda? Aí o que Jesus está dizendo é assim, ó, eu desloquei e curei muitas pessoas, e eu estou à sua disposição, você não precisa nem deslocar. O seu trabalho é menos pesado do que o meu. É o recado que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é assim, ó, você nem precisa ir lá. Você está se escondendo muitas vezes de orar por algum familiar seu, um amigo, de curar alguém, de ver o poder de Deus ser manifesto na sua vida num lugar, porque você está com vergonha, com medo. Você nem precisa ir lá. Você nem precisa que a pessoa diga que foi você. Se uma pessoa for até você e dizer assim, ó, eu estou doente e estou sentindo que eu vou morrer, aonde você estiver, você vai chamar o nome de Jesus, vai pedir para aquela pessoa ser curada, e se você crer e a que a pessoa crer, vai ser curada. E você pode dizer para ela assim, ó, não diga a ninguém que foi eu, e vai dar certo do mesmo jeito. Então, se você é tímido e está usando isso como um recurso para não manifestar o poder de Deus, talvez você nem seja tímido, talvez você seja só um enrolão mesmo, sabotador. Talvez você seja só alguém que não quer que a glória de Deus se manifeste porque você é tímido, ou talvez porque você quer que as pessoas digam que seja você. O que o texto está dizendo é assim, ó, é Jesus. Em todas as curas que nós lemos, é Jesus. Em todas as situações, é Jesus. E o que ele está dizendo é que a gente só precisa usar o nome dele. Simples assim. Queria que a mídia colocasse o texto de Isaías 53, 4 e 5, porque esse texto faz menção a isso. Ele termina dizendo, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele cita aqui um pedaço, mas eu queria colocar o texto de Isaías. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, ó. É um texto que a gente lê muitas vezes na ceia, né? Muitas vezes na ceia a gente lê esse texto. Olha o que foi dito em Isaías e que está se confirmando nesse texto. Ele diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Deixa aí na tela. Ele aqui, nesse texto de Mateus, ele só usa até aí. Ele fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele só usa até aí. Agora veja o texto todo de Isaías. Diz assim, ó, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Não tem a ver com você merecer ter saúde ou não. Não tem a ver com Deus ter peninha de você porque você não pode ficar doente. Tem a ver com o propósito de Jesus na cruz. As enfermidades e as doenças já foram sobre ele. Isso quer dizer que a gente não pode ficar doente? Não. Mas isso quer dizer que nele nós podemos ser curados. Rapaz, eu estou vendo tanta gente sofrendo, passando aperto aí emocional por causa de situações. Em Jesus, você é curado. E não é curado porque tem um registro histórico, não. Tem curado porque ele fez isso na cruz. E se você acredita que Jesus fez isso na cruz por você, e que era você que devia estar lá, porque é assim que eu creio, mas não é você, foi Jesus que esteve lá, por que você está com medo de ser curado ou de curar no nome dele? Aqui, esse texto foi, Jesus esteve na casa da sogra de Pedro e curou, mas poderia ter sido Pedro, em nome de Jesus, orou e a sogra foi curada. É óbvio que aqui é um texto contemporâneo a Jesus homem, então ele está relatando uma história real. Mas se a gente transferisse esse texto para um momento futuro, onde Jesus já estivesse no céu, e a gente dissesse assim, foi Pedro que orou em nome de Jesus e a sogra foi curada, o efeito seria exatamente o mesmo. E eu e você, você e você não, eu, que vocês não têm medo, e de mim eu posso falar, porque eu não posso reclamar comigo mesmo, nós temos usado essa desculpa para sermos crentes de igreja, de templo. Porque o normal seria você ter a notícia de alguém que está doente,
ter a notícia de que alguém que está enfrentando um problema na sua família e você levantar a mão e dizer, deixa comigo aqui. Porque eu creio num Jesus que se eu chamar o nome dele, essa pessoa vai ser curada. Porque eu creio num Jesus que se eu interceder, chamar ele, esse relacionamento vai ser restaurado. Eu creio num Jesus que esse filho que está rebelde, essa situação que está acontecendo, que se eu chamar Jesus para esse negócio aí, essa situação vai ser resolvida. Mas a gente insiste em não fazer isso, como se isso não tivesse sido ensinado para a gente o tempo inteiro na palavra. Essa semana eu ouvi um relato muito interessante. Tinha uma pessoa que estava com uma situação para resolver, ele estava muito preocupado, porque ele não estava conseguindo resolver enfim, tinha uma pessoa que estava meio que apertando a mente dele com a situação, e ele compartilhou e falou assim, não sei o que fazer, porque eu quero resolver, mas não consigo. A pessoa que está lá não acredita que eu quero resolver, porque para ele parece que eu não quero resolver. Então, assim, se eu postar uma foto com meu filho na rede social, ele olha lá e diz assim, está vendo? Não está nem ligando. Então, ele passou a não ter vida, porque se ele tivesse uma vida normal, a pessoa lá ia achar que ele não estava se importando com a pendência que ele tinha com a pessoa. Quem está entendendo? Então, ele começou a ter uma vida boa, assim, normal para as pessoas, mas quando ele saía de casa, ele tinha que fazer cara de doente, de triste, para poder as pessoas entenderem que ele estava passando um problema. Aí ele compartilhou comigo essa situação. Aí eu falei com ele assim, rapaz, largue dessa frescura aí. Pega o telefone, ligue para a pessoa e diga assim, ó, você pode até não acreditar que eu estou querendo resolver, mas eu quero resolver. E eu estou dizendo a você que eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho pedido a Deus que Ele me ajude a resolver essa situação. E eu oro agora nesse momento, para que Deus fale ao seu coração e você ateste do que eu estou falando é verdade. Faça assim, ó, peça a Deus aí, para Ele te mostrar se eu estou falando a verdade ou a mentira. E aí Deus vai te mostrar. Aí eu disse a ele, você só não pode fazer isso se você não estiver orando e jejuando, que aí você vai mentir. Mas se você estiver orando a Deus para resolver, faça isso, rapaz. E aí ele me contou que ele ligou para a pessoa, ele nem mandou uma mensagem, ele ligou. E aí ele falou, irmão, eu quero lhe pedir perdão por isso. Os dois são crentes, né? Pelo menos frequentam a igreja. Aí ele disse assim, irmão, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não consegui resolver a demanda com você, mas assim, eu não tenho um dia, nenhuma noite que eu não esteja pensando na solução disso. Eu só não estou conseguindo resolver. E aí eu queria que você me perdoasse, queria que você orasse comigo, para que Deus possa intervir na solução, porque importa para mim resolver a pendência com você, e importa que depois que a gente resolva essa pendência, a gente realinhe nossas vidas como irmão. Porque eu não quero só resolver a pendência com você, depois que eu resolver, eu quero estar bem com você. Eu quero frequentar a sua casa, você é a minha, eu quero poder te ligar, eu não quero só resolver a pendência, eu quero retomar como era a pendência. Importa para mim que a gente tenha esse nível de relacionamento. Aí ele me disse que ele ligou para a pessoa e o cara ficou assim, 30 segundos em silêncio no telefone, ouvindo, sem saber o que dizer. Aí a pessoa respondeu assim, amém, qualquer coisa você me liga. E desligou, é o relato dele. Alguns minutos depois ele recebeu uma mensagem da pessoa dizendo assim, meu irmão, seguinte, eu acredito que você está falando a verdade. E eu vou esperar você resolver. Agora sim, eu preciso lhe dizer, com a mesma verdade, que eu tenho pressa, porque eu tenho as minhas demandas. Então, se esforce e vai me dando informação de quando a gente vai resolver, porque eu acredito que você está se esforçando e você precisa acreditar que eu preciso. E Deus vai controlando nossas mentes aí nesse processo, amém? Aí eu digo amém, o cara falou amém. Aí quando ele me compartilhou, eu falei, você está 15 dias sofrendo, achando que o cara queria lhe matar, ele lá sofrendo porque achou que você não queria enrolar, foi vocês botarem Jesus na história e resolveu. Eu estou dando esse exemplo do dia a dia, porque a gente tende a achar que Jesus só se manifesta quando é uma cura de doença, quando a pessoa está com câncer, aí deixou de ter câncer. A pessoa está como se fosse uma coisa extrema. E aí eu quero finalizar dizendo uma coisa, para que fique bem claro para você, como está claro para mim. Assim como nesse texto, aconteceu essa cura para que se cumprisse a palavra que foi dita em Isaías. A gente acabou de ler o texto de Isaías e acabou de ler o texto de Mateus. Assim como naquele dia aconteceu algo, para se cumprir uma palavra que antes foi dita, eu creio que a palavra de Deus, ela não mente, ela não se contradiz. Então, da mesma forma, vai acontecer na sua vida algo, para que se cumpra um propósito de Deus que já está estabelecido e que Ele já te disse, e que você insiste em esquecer porque você está com medo.
O medo paralisa a sua leitura sobre quem Deus é para você. O medo faz com que você pare de acreditar que a palavra que foi dada sobre a sua vida vai funcionar, porque você não consegue enxergar como é que vai resolver. E deixa eu te dizer, você não tem que enxergar como vai resolver. Você só precisa acreditar que a intervenção de Jesus, com uma palavra, vai resolver tudo. Fique de pé. Nós vamos orar. Chamar o Ministério de Louvor para cá. Nós vamos fazer uma oração.